conhecer a Disney e poder participar ali daqueles brinquedos e brincar ali, isso já faz muito tempo. E depois agora, no ano retrasado, nós fomos visitar nossos familiares que moram ali em Orlando. E então não podia deixar de passar ali para levar o Bernardo para poder ter essa brincadeira, poder conhecer um pouco de toda aquela diversão. E a montanha-russa ela é interessante porque você sobe ali, você está vendo tudo do alto, você sente aquela adrenalina e de repente ela despenca. De repente você cai de uma altura muito grande e você tem que segurar tudo ali, o coração, as tripas, tudo para você poder se manter vivo. Eu confesso que eu não gosto. Em algumas eu cheguei ali, olhei e o Bernardo ele olhou e falou assim: a gente vai nessa, né, papai? Eu falei: não, nessa a gente não vai. Por quê? Eu falei: porque a gente vai lá para o outro lado. Mas essa deve ser muito legal, pai. Eu imagino. Você está com medo, papai? Eu estou. Eu falei: mas vamos, não tem por que ter medo. E o pior, nessa hora, né, o filho fica crentão. Ele fala assim: Deus cuida de tudo. Eu falei: eu sei. É que eu não tenho controle nessas horas. Quando a gente não tem o controle, a gente fica meio com receio, né? Então dá aquele friozinho na barriga, dá aquela reviravolta, dá aquela sensação que está tudo fora do controle. Agora, vamos ser honestos nessa noite? Nossas emoções parecem um pouquinho com essas experiências da montanha-russa, sim ou não? Tem alguns momentos que a gente acorda, a gente está ali alegre, a gente está confiante, a gente está esperançoso, e a gente está lá em cima, no topo, a gente está olhando tudo de cima, mas de repente entra a ansiedade, entra a insegurança, entra a frustração e parece que a gente caiu. Alguém assim vive uma montanha-russa nas suas emoções? Pode levantar a mão, só os sinceros. Eu posso dizer que em alguns dias eu tenho um pouco disso. Parece que a gente está preso numa montanha-russa emocional e a gente não sabe quando que isso vai acabar. A gente fica desesperado. E aqui surge uma pergunta para nós: será que a gente precisa viver refém das nossas emoções? Será que há um jeito da gente encontrar um equilíbrio no meio desse sobe e desce da vida? Então, para a gente começar essa jornada nessa série, eu queria olhar um pouquinho sobre as emoções de Jesus, sobre como Jesus lidava com alguns sentimentos profundos e como Ele ensinava e ensina a gente a lidar com esses altos e baixos do coração. Então, se você veio hoje aqui dizendo: olha, talvez eu viva um pouco dessa montanha-russa, eu quero dizer que essa série tem a ver com você, tem a ver comigo, e que ao final desses encontros, dessas semanas que estaremos falando nessa série Montanha-Russa, minha oração é que essa adrenalina diminua e que você possa sair daqui mais confiante na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus e naquilo que Ele pode fazer por nós. Você crê comigo? Diga amém. Eu queria ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 11 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16. Você pode ver aqui no telão, ou acompanhar com a tua Bíblia, ou no seu smartphone. Diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Glória a Deus pela sua palavra. Eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu evangelho. E obrigado porque através da tua palavra é que nós queremos nos concentrar nesse tempo, nesse breve encontro. Nós pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, mas pedimos também que a tua presença manifeste, através do teu Espírito Santo, nos toque, nos transforme, nos molde. Nós pedimos nessa noite esse toque do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui lidando melhor com as nossas emoções, lidando melhor com a montanha russa que há dentro das nossas mentes. Assim nós oramos, te pedimos,
mas também te agradecemos. Oramos assim em nome de Jesus. Você crê comigo? Diga amém. A gente está dentro do Evangelho de Lucas e aqui nós temos um encontro que mudou tudo na história de uma viúva que estava vivendo o pior momento da sua vida. Nós estamos falando de uma pessoa que está passando um sentimento terrível. Quando nós falamos essa história é breve e nós temos aqui poucos relatos, mas o que se sabe, primeira coisa dessa mulher, é que ela não tem um esposo. Seu esposo é falecido. E agora ela está diante de um novo momento da morte. Mas agora ainda mais doloroso. Porque dentro da nossa criação, dentro daquilo que nos é proposto no mundo, enterrar os nossos pais é uma consequência da natureza. É natural nós, filhos mais jovens, enterrar os mais velhos. Eu tive essa experiência triste de enterrar o meu pai. E ainda que dolorosa essa situação, eu não sei se você já passou por isso, mas eu quero dizer que é um momento dolorido e triste de enterrar um pai, uma mãe, de alguém que você tanto ama, ainda assim é natural dentro da nossa mente. Enterrar uma criança, um filho, não faz sentido dentro do contexto da criação, é assustador. E eu já tive as experiências como pastor e como líder de poder participar de ofícios fúnebres. A vida pastoral não se resume a esse púlpito. Na verdade, o momento que a gente menos fica nesse púlpito. Nessa celebração de 2 horas, eu tenho uma parte delas, a outra parte é do louvor, a outra parte é de generosidade, a outra parte é de avisos e nós vamos embora para casa. A vida pastoral ela não se resume só nisso. E por muitos momentos, se você sonha em ser pastor, você precisa entender que não é sobre pregar. Pregar é sobre ser preletor. Por isso que hoje há muitos pregadores itinerantes. Você tem aquelas pessoas que colocam no Instagram, no Facebook, agenda aberta. E então ela está disponível para receber um WhatsApp, um convite, uma oferta para pregar. Eu não tenho nada contra isso, mas a minha agenda não está aberta, não estou procurando isso, ao menos que Deus me leve a pregar em algum lugar. Mas o fato é que em alguns momentos da vida pastoral, nós temos que estar em momentos difíceis como um ofício fúnebre. Eu me lembro que um ano ou 2 atrás, eu tive que participar de um ofício fúnebre de uma criança, de 1 ano e pouco aproximadamente. Uma tragédia, um momento triste, onde aquela família chegou diante da gente ali, e naquele momento ela chegou para mim, aquela mãe disse, pastor, por que aconteceu isso? E ali naquele momento havia uma dor de uma mãe que queria uma resposta, me traga uma resposta do céu, uma prova de que isso aconteceu e que as coisas estão no controle, porque dentro do meu coração não está no controle. E nós temos que tomar cuidado num momento como esse, porque dependendo da resposta ao qual nós damos, nós podemos estragar a fé de uma pessoa. Muitas pessoas trariam a resposta dizendo, calma irmã, é a vontade de Deus. E dizer que é a vontade de Deus num momento como esse é tirar Deus do trono, do seu poder e colocar Ele como um Deus sádico, como um Deus malvado. Só que tragédias acontecem no mundo caído. Nós podemos sair daqui a pouco e com um cruzamento, um caminhão passar pelo nosso carro e talvez a gente não existir amanhã. Tomara que isso não aconteça com você, por isso freie, dê seta. Piracicabana não gosta disso, mas leva isso como um conselho, dá seta, buzina, dá oi, deixa passar, chegue vivo, não queira chegar rápido. Nós não sabemos o momento. Diante de um mundo pecaminoso, diante da queda, nós temos um mundo com tragédias. Doenças chegam em pessoas ao qual a gente não imagina. Mortes acontecem das formas mais inesperadas possíveis. Mas o ponto é que essa mulher agora, ela está vivendo o pior momento da sua vida. Pensa comigo essa dor que essa mulher está vivendo. Ela está agora numa montanha russa de emoções. Talvez essa mulher nesse caminho, ela está pensando, e agora, o que eu faço? Eu perdi meu esposo, mas agora eu perdi meu filho. Meu filho está morto. Agora, ela já tinha sofrido uma grande perda, mas agora ela está enfrentando uma dor ainda mais profunda. Agora entra uma questão aqui, será que alguém que estava nesse lugar percebeu a dor dessa mulher? No meio de tanta gente, de tanto barulho, no meio da multidão, será que alguém realmente a viu?
Será que alguém notou a dor dessa mulher? E essa é a pergunta que talvez nós precisamos fazer nessa noite para nós. Quando você está sofrendo, quando você está passando por algo, quando tudo parece perdido na sua vida, será que alguém olha para você? Será que alguém está te vendo? Será que alguém está de olho nas suas dores, nas suas lutas, nas suas dificuldades? É isso que eu quero responder para você nessa noite, diante dessa mensagem, porque o tema dessa mensagem é: onde está Deus quando surge a dor? Esse é um tema que eu trago e copio de um livro muito conhecido do autor chamado Philip Yancey. Onde está Deus quando surge a dor? Foi um dos livros que eu posso dizer que transformou a minha fé, que impulsionou eu a crer na soberania e no poder de Deus. Mas essa é uma pergunta que talvez, mesmo sem você já ter perguntado ela audivelmente, talvez veio esse momento no seu coração. Aonde fica Deus no momento em que nós sofremos? Aonde nós encontramos Deus? E será que Deus participa do nosso sofrimento, da nossa dor, das nossas lutas? Então, o primeiro ponto que eu quero responder para você, diante disso, quando tudo parece sem sentido, se será que alguém realmente vê? A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus vê você. Você pode falar isso com alguém aí do seu lado? Jesus vê você. Jesus nota o que ninguém nota. Dá uma olhada comigo, nesse texto nós vemos que Jesus, ele chega à cidade de Naim e ele se depara com essa viúva. Essa viúva está enterrando o seu único filho. É uma cena devastadora. Eu citei agora aqui sobre momentos tristes ao qual eu já participei disso. Só que naquele tempo, uma mulher sem marido e uma mulher sem um filho, ela está condenada à miséria. E por que ela está condenada à miséria? Porque dentro da sua cultura, dentro da cultura judaica, uma mulher não poderia assumir a frente da sua casa e começar agora a fazer os seus negócios, as suas vendas. Quando um homem, como o esposo dela que faleceu, quando ele se vai, a responsabilidade vem para o filho. Quando o filho se vai, as únicas oportunidades que essa mulher teria era, primeiro, se tornar uma mulher de rua, um mendigo, ou como diz aqui em Piracicaba, mindingo. Aqui muitos falam assim: tem um mindingo ali. É mendigo, não é mindingo. Ela poderia se tornar uma mendiga, pedir esmolas, viver a sua vida pedindo dinheiro, pedindo um trocado para garantir o pão, para que ela pudesse viver. A segunda opção, e a pior de todas, seria que essa mulher teria que se tornar uma prostituta. Ela teria que ser mulher de vários homens. Ela teria que colocar o seu corpo agora à disposição de homens para receber recurso, para que ela pudesse, entre aspas, ter uma vida digna, que ela pudesse comer, para que ela pudesse viver. Essa mulher está condenada à miséria, só que nesse momento, o que Jesus faz? Versículo 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore, não chore. Aqui está acontecendo algo poderoso. Jesus vê. Jesus vê. E eu quero que você já guarde isso comigo em nome de Jesus, porque o mundo pode passar despercebido pela sua dor, mas Jesus nunca deixa de ver você. Quantas vezes nós nos sentimos frustrados, feridos, machucados por coisas que nós estamos passando e nós achamos assim: ninguém está notando o que eu estou passando, ninguém está vendo a minha dor, ninguém está vendo os meus relatos. E nós temos muitos hábitos diferentes, aqui há várias pessoas diferentes. Alguns vão para o Muro das Lamentações. Como assim, Mateus? Vão para Israel? Não, vão para o Facebook. E ali é o nosso Muro das Lamentações digital, é onde a gente vai lá e coloca: não estou aguentando mais, enter. E aí chega essa mensagem para todos e ninguém sabe o que está acontecendo. Se é o calor, se é a sua saúde, se é um problema, se é a falta de dinheiro, se é o governo, a gente não sabe, as pessoas não sabem. E aí depois essa pessoa fala assim: ninguém deu importância, eu estou gritando lá e ninguém está me vendo. Eu quero te dar um conselho aqui, muito prático, para quando você tiver uma dor, um momento de sofrimento, você conseguir êxito na sua fala. Primeiro, compartilhe com alguém tudo o que você está passando.
Se você tem alguém de confiança, um amigo, um líder, um pastor, o líder do TCR Casa, alguém daqui da igreja, alguém do seu trabalho, alguém que você fala assim, essa pessoa é de confiança, eu posso falar e eu vou ouvir algo que vai me edificar, que vai me ajudar, fale, abra sua boca, compartilhe. Porque muitas vezes acontece isso, eu falo que a vida pastoral não é só isso aqui. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, pastor, eu estou pensando em sair da igreja. Sério? Sério? Por quê? Você não está sabendo? Eu falei lá que eu estava sofrendo, falei um monte de coisa, você nem me ligou. Eu falei, mas você falou para quem? Eu falei, falei para fulano. Fulano não comentou comigo. Sério, pastor? Sério, porque talvez essa pessoa optou por orar por você e não levar a sua conversa adiante. Nossa, eu não sabia. Então vou continuar na igreja. Quer ser pastor, irmão? Vem junto, você vai ver o bonde do negócio, como funciona. E aí a pessoa não compartilhou. Então se você quer de repente ter uma experiência, um aconselhamento, algo, uma oração conjunta, fale, compartilhe, experimente ter essa oportunidade de abrir o teu coração. Agora, uma coisa é fato, talvez você possa pensar o seguinte, Mateus, mas eu já falei com alguém, eu já pedi ajuda, eu já fiz as coisas, eu não sei mais o que está acontecendo. Eu quero que você guarde uma coisa, Jesus vê você. Ainda que você possa dizer, as pessoas falharam comigo, você, Mateus, falhou comigo, a igreja falhou comigo, o meu trabalho falou comigo, a minha família falou comigo, Jesus não falhou com você. Jesus vê, Jesus se importa e Jesus está com você agora mesmo, aí é onde você está, e Ele conhece a tua dor. Parece que muitas vezes a gente está gritando por socorro, pedindo por socorro, e a gente fala, ninguém está notando, ninguém está me vendo, ninguém está vendo as minhas dificuldades. Jesus nota. É o que aconteceu aqui. Mateus, mas espera aí, qual é a emoção que Jesus teve aqui? Qual é a emoção que Jesus tem por essa mulher? Porque você está dizendo que essa mulher agora, que Jesus, Ele se compadece dessa mulher. Qual é a emoção que Jesus teve por essa mulher viúva? Essa emoção que Jesus teve é a mesma que Ele tem ao ver você passando por lutas e dificuldades. Essa é a mesma emoção que Jesus tem quando Ele olha para você e vê você muitas vezes sofrendo, porque as suas escolhas e as suas decisões não estão pautadas naquilo que Ele já disse a você. Essa é a emoção. Ele vê você quando você está ansioso. Quem aqui luta com ansiedade? Levanta só uma mão. Tem alguns que já levantou duas, já estão ansiosos. Quem aqui luta contra o medo? Você tem medo de algo, medo do futuro, medo da sua saúde, medo de alguma coisa. Pode levantar a mão, não tenha vergonha, não tenha medo. Quem aqui talvez luta com a frustração? Você pensa o seguinte, eu fui tão frustrado na vida que agora, a partir de agora, eu só estou deixando a vida me levar. Você luta com frustrações. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está te olhando. Jesus não está desatento às suas dores e às suas dificuldades. É interessante que esse olhar de Jesus, quando diz que Ele vê, não é um olhar qualquer. Não é um olhar qualquer. A palavra usada para essa compaixão de Jesus, quando diz que Ele se compadeceu, essa palavra vem do grego chamada splagnon. Aqui na nossa expressão nós utilizamos a palavra splagna, e essa palavra significa sentir algo das entranhas, é um aperto no peito, é um nó na garganta, é aquela expressão que nós temos da dor e do sofrimento. O momento em que Jesus está diante dessa mulher, Ele está sentindo essa dor, ao qual talvez essa mulher estava sentindo. Jesus sente com você a sua dor. Quando você passar por um momento de luta e dificuldade, você pode dizer que talvez pessoas não estão ao teu lado. Você pode dizer talvez que essa igreja não está ao teu lado. E deixa eu falar uma coisa para você que pode ser que muitas vezes nós venhamos a falhar. Não existe um super-homem aqui. Eu não quero fazer o papel de super-homem. Existe um único super-homem, foi aquele que morreu na cruz por nós. Ele morreu e ressuscitou. Ele reina. E é sobre Ele que nós falamos. Então todas as vezes que você pensar sobre algo, todas as vezes que você pensar no seu pastor, nós vamos direcionar isso para a cruz de Cristo Jesus e lembrar do sacrifício que Ele fez por você. Então eu quero que você guarde isso, porque talvez você possa dizer, o pastor errou, a igreja errou, a minha família errou, o meu trabalho errou. Mas Jesus, Ele não vai errar com você, Ele está com você. Primeiro ponto, Jesus vê você. O segundo ponto é que Jesus toca. Você pode dizer comigo, Jesus toca.
Jesus, na verdade, aqui ele cruza uma linha para chegar até essa mulher e até esse jovem que está morto. Porque depois que ele vê aquela mulher, Jesus faz algo interessante. Ele toca no caixão. Só que na cultura judaica, ele não poderia fazer isso. Dentro das 613 leis colocadas diante daqueles homens, ele não poderia tocar no morto, porque tocar no morto tornava ele impuro. Quem já jogou Super Mario aqui sabe que quando você saía com o Super Mario e você encostava naqueles bichinhos que vinham de frente, você diminuía o tamanho. E se você já estava pequenininho, quando você tocava de novo, você morria. Porque não podia tocar nele, porque era impuro, você tinha que pular aquele bichinho. Jesus não poderia tocar nesse caixão, porque era impuro. Só que aqui Jesus não se importa com essa regra. Jesus se importa com o que Deus chamou para que ele fizesse. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, e nesse momento aqui ele quebra toda a ideia da religião. Toda vez que a religião traçava uma linha, Jesus ultrapassava esse limite. Todas as vezes que a religião tentou impor algo, Jesus passava por cima disso, porque o amor de Deus ultrapassa o limite da religião. O amor de Deus ultrapassa as ideias da nossa mente, da nossa religiosidade. Talvez hoje você é alguém que está mantendo Deus à distância. Você talvez não está questionando que Deus está distante, você está distante de Deus. Você optou por ter o Deus de vez em quando, o Deus que você encontra no domingo. Então você vem por essa celebração como um ritual religioso, você se autodenomina evangélico, protestante ou cristão, algo do tipo. Então você vem, ouve uma mensagem como essa, você liga os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, e quando terminar essa celebração, quando dizer até semana que vem, você desliga essa voz de Deus e fala: domingo que vem eu volto a ouvir a Deus. E essa é a religião. Essa é a religião que a gente vai pagando o preço do nosso pecado. Então a gente vai de domingo em domingo tentando resolver um problema que já está resolvido na cruz de Cristo Jesus. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que muitas das vezes Deus vai nos tocar. Muitas das vezes Jesus, ele vai cruzar algumas linhas para poder chegar até você. Talvez você está aqui nessa noite, você está conectado conosco e você pensou assim: eu vou para a igreja hoje, mas nem estava muito afim. Eu vou aceitar o convite de alguém que me convidou para ir na igreja, eu não gosto muito de pastor, eu não vou com a cara de igreja evangélica. Não tem problema. Se você não gostar de mim, não tem problema. Se você não gostar da igreja, não tem problema. Se você achar o bairro muito distante, não tem problema. Mas eu quero que você guarde uma coisa: Jesus ama você. Jesus morreu por você. Jesus ama tanto você, que colocou você nessa celebração, nessa noite, no calor que nós estamos nessa cidade, para poder lembrar você de algo. Eu morri naquela cruz por você. Existe um propósito maior na sua vida do que simplesmente sofrer ou passar dificuldades, enfrentar lutas sozinho. Mateus, o que você quer dizer então? Que se eu entrar com Jesus, se eu fechar com Jesus hoje, acabou a minha frustração? Não. O tema dessa mensagem é: onde está Deus quando surge a dor? E a dor, ela chega para todos. A dor chegou para essa viúva. A dor chega para você. A dor chega na sua casa. A dor muitas vezes assola a gente na nossa montanha russa de emoções, nas nossas ansiedades, na depressão, no medo, na insegurança. A dor chega muitas vezes com uma doença na nossa casa. A dor chega muitas vezes com a falta do recurso, com a conta atrasada, com os problemas locais, com os problemas sociais. Mas o que a palavra nos diz e o que nós aprendemos dentro dessa passagem é que Jesus não nos abandona no momento de dor. Pelo contrário, Ele está presente, nos ajudando. Jesus toca. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus já rompeu essa barreira, Ele está aqui agora mesmo dizendo isso: eu amo você. O que na sua vida parece intocável? O que na sua vida hoje você pode dizer parece intocável? Jesus não tem medo de tocar nessa dor aí. Jesus não tem medo de tocar nessa bagunça das suas emoções. Jesus não tem medo de tocar no luto ao qual talvez você está vivendo. Jesus toca onde ninguém quer tocar. É interessante olhar nessa história que esse tipo de velório, dentro daquela cultura, era algo muito diferente. No nosso tempo aqui, hoje um velório ele é profissionalizado. Quem já viveu essa experiência e teve que correr com funerária e tudo mais, sabe que você chega lá e aquele ente querido seu, ele é um produto. Ele é um produto e ali é oferecido coisas. O que você quer agora para o seu ente querido?
Que tipo de caixão? Você quer o caixão mais simples, o maior, o menor? Você quer colocar flores A, B ou C? Você quer que tipo de sala? Você quer climatizada, não quer? Você é católico, você é evangélico, você é espírita, você é religião afro? Qual religião para que a gente possa gerar a decoração estética desse lugar? E então você vai ali, quanto tempo é de velório? E você vai escolhendo as coisas como se fosse num iFood ali, e você vai escolhendo, dizendo, você quer que faça toda a limpeza do corpo para que não haja mau cheiro, e aí eles vão colocando produtos e mais produtos. Se você é dono de funerária aqui, eu estou estragando o teu negócio, mas não tem problema, a gente ora por você depois. Mas aí você vai escolhendo as experiências que você quer. Ah não, vai vir um parente de fora, está vindo muita gente de longe, vamos então segurar o corpo para poder fazer um velório longo. Então você tem que pagar por isso, porque daí tira o líquido do corpo, coloca um outro líquido e tal, para você ter aquela experiência. Agora, uma coisa que acontecia nesse tipo de velório, nesse tipo de enterro, na verdade, é que eles estavam diante de um lugar de muito calor. O caixão ao qual nós temos hoje, esse caixote de madeira, né, nós não temos, não era a mesma coisa dessa época. Porque ali eles tinham como se fosse um pedaço de madeira, algumas rodas embaixo, e eles iam levando esse corpo. O corpo era visível, ficava visível completo ali a todos. E então eles faziam já o enterro quanto antes. Porque o calor era muito grande e o corpo começava ali, pegar aquele mau cheiro. E você sabe que uma carne podre exposta ao sol começa a gerar uma podridão, bichos e tudo mais. Então tem que ser enterrado quanto antes. Mas uma coisa que acontecia nessa cultura é que existiam pessoas que eram contratadas para poder participar de um velório. Nos dias atuais, diante da política, nós temos pessoas que são contratadas para balançar a bandeira. Quem já viu isso aí? Talvez você já fez isso aí, esse trabalho. Está lá na avenida, 42 graus, e tem uma pessoa ali balançando a bandeira de um deputado, um vereador, do presidente, seja lá o que for, e ela ganha um recurso para aquilo. Eu participei trabalhando no passado em campanhas políticas, produzindo vídeo. Então, com a produtora ao qual eu produzia alguns vídeos. E eu produzi de uma cidade vizinha. E então eu me lembro de algumas histórias engraçadas, porque enquanto nós estávamos ali preparando equipamento e tal, a gente ouvia a conversa política. Falava assim, olha, tem que chamar o pessoal daquele bairro lá, dá 50 para cada um e depois distribui refrigerante, que eles vêm. E aí, daqui a pouco o cara voltava, eu falei, e aí, deu certo? Falou, não. Por quê? Porque o outro ofereceu 80. Eles foram para o outro, balançar outra cor da bandeira, e não tem problema, o que eles querem é o dinheiro e o refrigerante no final. E nessa época, existiam pessoas contratadas para chorar no velório. Pessoas que eram profissionalmente contratadas para chegar, essa criança morreu. E elas recebiam para isso, eles eram contratados, muitos tocavam instrumentos, e então tinha aquele cortejo até o enterro. Imagina que Jesus está diante de uma grande multidão. A passagem diz que ele está diante de uma grande multidão com seus discípulos, e no meio de tudo isso ainda tem gente paga para chorar. Pensa a bagunça que está acontecendo nesse negócio. Jesus entra no meio de tudo isso aí e toca nesse caixão. E quando ele toca ali, diz a passagem que quem estava carregando, aqueles que estavam carregando pararam. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez hoje a sua mente está essa bagunça. A sua mente hoje, tem até gente contratada aí dentro, gritando de um lado para o outro. Tem aquela ideia que você estava desse lado, parece que aquela ideia já se projetou para o outro. Aquilo que você achava que ia dar certo, agora está dando totalmente errado. Já estão vendendo outra coisa dentro da sua mente. Você precisa crer e entender que Jesus pode passar no meio de tudo isso e com um toque transformar a sua vida. No meio dessa montanha russa de emoções, há um Deus que se preocupa com você. Por isso nós chegamos nesse último ponto, que é Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Você pode dizer isso? Jesus ressuscita. Apenas um toque dele pode mudar tudo. Quando Jesus toca o caixão, acontece algo impossível aqui. No versículo 14 e 15 diz, depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Versículo 15. Se você é o do manto aí, você tem que dar glória a Deus, irmão. Se você não for, você só levanta a mãozinha e fala assim, é esse Deus mesmo. Ele se levantou,
sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus não apenas consola, Jesus transforma. Nós precisamos entender isso. Jesus não apenas vê a sua dor, na verdade Ele muda a sua realidade. E eu preciso que você entenda isso nessa noite, porque eu queria que você guardasse isso. O que parece morto na sua vida pode voltar à vida com apenas um toque de Jesus. Eu não sei o que está morto na sua vida, eu não sei qual é a realidade sua, eu não sei se é o seu casamento que talvez está morto, eu não sei se é a sua fé que está morta, eu não sei se é o seu ânimo, talvez o seu ânimo, aquele desejo que você tinha de servir a Jesus, de fazer as coisas dele, isso foi se esfriando, você foi deixando de lado, talvez você tinha prazer em fazer a obra de Deus, você amava fazer isso e hoje você parece que diz, eu não tenho mais forças para fazer, talvez a sua esperança desapareceu. Mateus, eu não tenho mais esperança do mundo, eu não tenho mais esperança da realidade lá fora, eu acho que não vai acontecer mais nada de bom, mas eu quero dizer uma coisa para você, um toque de Jesus é suficiente para mudar a sua vida. Um toque de Jesus. Essa viúva recebe agora seu filho de volta. Mais do que isso, ela recebe a esperança de volta. Pensa comigo a montanha russa que está dentro da mente dessa mulher. Alguns minutos atrás ela está desesperada pensando, meu marido já se foi, agora foi meu filho. Acabou tudo, talvez ela começou a pensar, eu vou ter que pedir esmola na rua mesmo. Talvez ela, no seu contexto, olhou para si mesma e falou, eu não vou me dar a disposição de me entregar para outros homens, isso não faz sentido. Ainda que eu passe lutas, talvez eu vá pedir esmolas. Talvez essa mulher possa ter pensado, não vai ter jeito mesmo, eu vou ter que sobreviver de uma forma drástica, mas eu preciso ficar viva. Um toque de Jesus trouxe esperança de volta a essa mulher. Mateus, você quer dizer então que a esperança dela era ver um filho trabalhar para a sustentar? Não. Quem é mãe aqui sabe. Você não consegue imaginar a dor da perca de um filho. Nós não conseguimos pensar nessa perca, porque é impossível pensar isso. Enquanto eu li esse texto, eu comecei a pensar, nessa passagem eu comecei a pensar, se fosse o Bernardo, meu filho, eu comecei a entrar numa dor, falei, meu Deus, isso não seria aceitável. Tudo bem que dentro dessa história eu já estaria morto, que seria só a máquina, ia ficar viva, né? Ia ser ruim para mim. Mas eu não consigo conceber a ideia de perder um filho. Quem é pai aqui e mãe sabe. A gente faz de tudo por uma criança. A gente ama as crianças. A gente quer fazer de tudo. A gente quer ajudá-las. A gente quer vê-las bem. O que volta para essa mulher é uma esperança agora dela poder dizer: a minha família, ainda que não completa, ela está de volta. Eu imagino que essa mulher voltou a sorrir. Ela voltou a pensar, agora nós vamos viver juntos novamente. Uma história que começa novamente. O que parece morto na sua vida pode voltar à vida com apenas um toque de Jesus. Jesus não só ressuscitou um corpo. Jesus agora ressuscita um futuro. Jesus trouxe esperança para essa mulher. Trouxe esperança para esse menino. É interessante que a história nos conta que ele se levantou, sentou e começou a conversar. Eu fiquei pensando, que eu falei que eu pensei no Bernardo, e eu fiquei pensando como seria isso. Se fosse o Bernardo, num caso desse, ele ia sentar, olhar para todo mundo e eu imaginar aí o tom dessa conversa. Se ele encontrasse alguém ali, ele ia falar assim: você viu que o Real Madrid vai pegar o Atlético de Madrid na Champions? Eu acho que tal jogador, o Neymar fez um gol olímpico. Vocês viram? O Santos está crescendo. Ele ia começar a conversar de alegria, do tipo: o milagre já aconteceu, eu estou aqui já. Eu acho interessante que talvez esse menino começou a falar bastante, porque diz que ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus entregou ele para a mãe dele. Já fiz o milagre. Vai, mãe, pode levar as crianças que está feito o milagre. Brincadeiras à parte.
Jesus trouxe esperança a essa mulher. Jesus quer trazer esperança a você nessa noite. Como que está essa montanha russa de emoções aí dentro? Mateus, talvez eu nem estou dentro do carrinho, mas já descarrilhou. Eu sou aquele corpo que está voando já para a morte ali, daquele outro lado. Um toque de Jesus pode mudar a sua história. Mateus, eu tô nos altos aqui, mas tem hora que eu sou assolado pela parte baixa. Tem hora que algumas coisas na minha mente me levam a pensar coisas terríveis. Um toque. Jesus pode mudar isso hoje na sua vida. Eu fecho com a mensagem, com a palavra de D.L. Moody. Ele diz que a esperança é semelhante ao sol, que lança as sombras para trás de nós, à proporção que marchamos ao seu encontro. Jesus é essa esperança. Jesus é a nossa esperança. Quando nós estamos marchando em direção a Jesus, essa sombra, o passado, os problemas, as emoções, a montanha russa, o caos dentro da nossa mente, precisa ficar para trás. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo diante de Jesus. Eu fecho com Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Há pessoas nessa noite que precisam de voltar a ter alegria, voltar a ter paz sobre seus corações. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, não nos homens, não na igreja, não no mundo, não no governo, não no dinheiro, não em mamon, por sua confiança nele, para que vocês transbordem, que vocês compartilhem, que vocês possam dividir, multiplicar esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite, para nós refletirmos, para nós praticarmos nessa noite isso que estamos dizendo. Primeira coisa, onde você precisa que Jesus toque hoje? Onde você precisa que Jesus toque hoje? Há alguma área da sua vida que você pode dizer, olha Mateus, essa área está morta. Essa área da minha vida está morta, emocionalmente, talvez é uma área emocional, talvez é algo sobre a sua vida, talvez é o seu ministério, talvez é o seu casamento, talvez é a sua relação com o seu filho, talvez é os seus recursos, eu não sei o que é, mas há algo em você hoje que você considera estar morto. Onde você precisa que Jesus toque você hoje? Essa é a primeira coisa que você precisa responder para você, no teu coração. Segunda coisa, nos altos e baixos da vida. Você reage baseado nas suas emoções ou na verdade de Deus? Porque muitas vezes as nossas emoções nos enganam. Muitas vezes as nossas emoções, elas mentem para a gente. Quem já percebeu isso? Levanta a mão. Você ficou irado, com raiva, eu não quero mais ver essa pessoa, eu não acredito mais nela, ela é insuportável. E de repente você foi ouvir essa pessoa e você falou, nossa, não tinha nada a ver. Me falaram algo e o tal do telefone sem fio, chamado fofoca, chamado confusão, chamado contenda, chamado de inferno no meio da nossa vida, nos levou a crer que alguém talvez era tão mal e ela não era. Nossas emoções. Nos altos e baixos da vida, você reage baseado nas suas emoções ou na verdade de Deus? O que a palavra de Deus diz sobre essa situação? E por último, existe algo em sua vida que parou na dor ou no medo e que Jesus quer restaurar nessa noite? Existe algo na sua vida que talvez você parou? Mateus, eu parei o meu ministério.
Mateus, eu parei o meu casamento, eu parei um chamado de Deus para a minha vida, eu parei as respostas do céu sobre mim, quem eu era. Hoje, não, talvez você é alguém que duvida daquilo que Deus já disse quem você é. Um toque de Jesus, tudo pode mudar. A vida é essa montanha russa, cheia de altos e baixos. Mas aqui está uma verdade que a gente precisa lembrar nessa série. Você não precisa ser refém das suas emoções. Eu convido você a fechar os teus olhos.